primeiramente de agradecer ao conselho dessa igreja, na pessoa do pastor Alain, pelo privilégio e o convite de poder estar aqui com os irmãos durante esse final de semana. Desde ontem estamos com os irmãos e tem sido um grande prazer revê-los. Também ver como Deus tem usado Alain, pastoreio da igreja, jovem, mas muito competente. Deus tem sido gracioso para com ele, sua família e com a igreja presbiteriana de Aracaju. Nós louvamos a Deus pela vida do irmão, do conselho e essa igreja também. O tema, irmãos, que nós vamos tratar, começar a falar hoje, sobre os benefícios do Pacto da Graça, é um tema importante por várias razões, eu diria, mas a principal delas é a compreensão bíblica de que Deus, de maneira muito clara e explícita, Ele estabeleceu 2 pactos na história da humanidade. Se fala de um pacto que ocorreu antes da fundação do mundo, que é o que se chama o Pacto da Redenção, pacto feito entre as pessoas da Trindade, quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo acordaram, a obra da redenção, como ela se revela, e na eternidade foi feito todo o plano que hoje se realiza na história da humanidade. Sem dúvida alguma, essa é uma verdade inequívoca também. Sim, a Trindade, ela fez um plano na eternidade. Isso parece claro, segundo o conselho da sua vontade. Essa é uma linguagem bíblica muito comum, usada pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios. Por outro lado, Deus também, na história, fez um pacto com Adão, esse pacto conhecido como Pacto das Obras. Tanto o breve catecismo como o catecismo maior vão utilizar a nomenclatura Pacto de Vida, Já a confissão de fé vai chamar Pacto das Obras. É interessante entender que essa distinção, ela se dá não pela mudança de entendimento, mas porque uns trabalham com a promessa estabelecida, isto é, se você comer do fruto dessa árvore, certamente você vai morrer, disse Deus a Adão, mas a promessa está implícita: se não comer, então você vai viver. Logo, há uma promessa de vida dentro do próprio pacto das obras. E quando Deus estabeleceu esse pacto com Adão, esse pacto foi feito de maneira clara, porque Adão era perfeito, entenda isso, mas mutável. Só Deus é imutável. Adão foi feito perfeito, mas mutável. Deus o criou com capacidade de guardar a sua própria lei. Você vai encontrar isso descrito no capítulo 19 da Confissão de Fé, quando trata acerca da doutrina da lei do Senhor. No parágrafo 1º, na última parte do parágrafo 1º, ele vai dizer que Deus o dotou com capacidade de obedecer e de guardar os seus mandamentos. Ora, tendo Adão sido criado com essa possibilidade e capacidade de obedecer a Deus, Deus, então, quando cria esse pacto com Adão, não tem aí um mediador nessa aliança. Por que não há mediador? Porque não há pecado. Se houvesse pecado, haveria necessidade de um mediador. Adão, ele representa, ele é o cabeça do pacto, ele é o cabeça federal, ele representa a raça humana, mas ele não é mediador no sentido bíblico, porque não há uma ruptura, não há uma quebra de pecado. Então, como não há pecado, não há necessidade nessa perspectiva de mediação. Logo, esse pacto não tinha perdão, entenda isso. Tanto é que quando Adão peca, ele morre, e, em outras palavras, não fisicamente, mas a sua mente, ela é influenciada pelo pecado de tal maneira que ele passa a ter medo, pavor, e se esconde de Deus e passa a culpar a esposa, porque essas são as consequências imediatas do pecado. A morte se estabeleceu na vida dele e da sua esposa, e consequentemente da raça humana. Não havia mediador, é um pacto que não havia misericórdia, porque não havia possibilidade de restauração. A lei era clara: se você pecar, você vai morrer.
não é? Logo, esse pacto, ele dependia disso, da obediência perfeita, contínua e perpétua de Adão. Ele quebra a lei de Deus, isso é muito claro, nós conhecemos isso na revelação bíblica, e quando ele quebra a lei de Deus, ele é expulso da presença do Senhor. Ele é tirado da presença de Deus. Ele, Eva e, consequentemente, toda a descendência, a raça humana é tirada diante da presença do Senhor. Aí, então, imediatamente após essa queda, Deus, então, promete o nascimento de uma criança que viria e esmagaria a cabeça da serpente. E essa criança que viria de uma mulher é descrita na Escritura, tanto no Antigo como no Novo Testamento, como sendo ele o príncipe da paz, o pai da eternidade, não é? Deus forte. Ali a Escritura o descreve como sendo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Esse que vem, que é chamado por Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele é chamado de o segundo Adão ou o último Adão, porque o primeiro Adão quebrou o pacto, não cumprindo a vontade de Deus, então veio o segundo Adão como o mediador dessa nova aliança e vai cumprir toda a lei de Deus que Adão não havia guardado no Éden. Interessante notar que, como característica imediata após a queda, é Deus levantar o segundo Adão, prometendo, dizendo que ele esmagaria a cabeça da serpente. Interessante lembrar do texto de Hebreus, no capítulo 2, você vai lembrar disso bem, no verso 14, provavelmente o apóstolo Paulo, não sei, o autor da carta aos Hebreus, ele vai descrever assim a obra de Cristo. Ele diz assim: porque ele, na sua morte, destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Você percebe que quando ele foi morto, isto é, quando teve o seu calcanhar ferido, ele esmagou a cabeça da serpente. Essa descrição de Hebreus 2,14 descreve exatamente a promessa que tinha sido dada ao povo ali em Gênesis, no capítulo 3, verso 15. Então, com esse quadro geral na nossa mente, diante de nós podemos então fazer a seguinte distinção: o pacto das obras foi feito entre Deus e Adão. Esse pacto, Adão tinha de guardar a lei perfeitamente, continuamente, perpetuamente, e toda a lei, certo? Toda a lei. No mesmo, se você depois der uma olhada na sua confissão, que é sempre bom ler os catecismos da igreja, se você ler o capítulo 19 da Confissão de Fé, ele vai descrever com todos os detalhes que a lei que foi dada a Adão, simbolizada em não comer do fruto da árvore, foi registrada por Moisés no Monte Sinai como os 10 mandamentos. Ora, a lei moral de Deus, segundo os nossos pais, estava já claramente revelada no Éden antes da queda. Por que podemos dizer isso? Porque Eclesiastes vai dizer, no capítulo 7, verso 29, ele vai dizer declaradamente que Deus fez o homem reto. Ora, o que significa Deus fez o homem reto? Para alguém ser reto, é alguém que anda de acordo com regras, com a lei. Então, Deus fez o homem para andar de conformidade com a sua lei. E esse homem, então, ele deveria guardar a lei de Deus, amar a lei de Deus, e ele pecou, ele quebrou a lei de Deus. Logo, o segundo Adão, quando vem, ele vai guardar plenamente a lei de Deus. Deixa eu só deixar a imagem um pouco mais, tentar ser mais claro quanto a isso. Adão deveria guardar a lei toda. Veja, se você pegar o texto de Gálatas, eu estou dando uma visão geral para os irmãos, para poder entrar num texto específico e trabalhar. Mas a ideia é que você tenha uma visão geral, para que nós possamos caminhar em cima dessa verdade durante hoje, amanhã, de manhã e à noite, se o Senhor nos permitir. Veja, nesse aspecto, não é? Lá na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, verso 10 especialmente, na parte B do verso 10, Paulo diz assim, não é? Maldito todo aquele que não anda, maldito todo aquele que não permanece em tudo que está escrito no livro da lei.
maldito todo aquele. Perceba que a salvação pela lei, pela obediência da lei, como era no pacto das obras, ela dependia do quê? Você tem que guardar a lei, tem que não apenas guardar, mas permanecer. Entende? Então, que não permanece, não é um indivíduo que guarda a lei um dia, 2 dias, 3 dias e cai no quarto, cai no quinto, não. Tem que guardar a lei permanentemente. Maldito aquele que não permanece, diz o apóstolo Paulo. Ora, essa linguagem de obediência perpétua é dada acerca de Cristo. Veja, quando Paulo descreve a obra de Cristo aos Filipenses, no capítulo 2, verso 5 em diante, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não por usurpação, veja, ele não usurpou ser igual a Deus, porque ele é Deus por natureza, não por usurpação. Aí o texto diz: ele se esvaziou, tornando-se servo, obediente até a morte. Você percebe? Ele foi obediente não apenas no início, ele foi obediente até a morte. Então, não teve um dia, não teve uma lei, não teve um princípio que ele não tenha obedecido. Ele foi obediente até a morte. Ora, você vai lembrar também, no dia do batismo de Cristo por João Batista, lá no livro de Mateus, no capítulo 3, no capítulo 2, você vai encontrar exatamente essa expressão. João Batista vê Cristo vindo a ele e diz a ele: ora, eu deveria ir a ti, e tu vens a mim. Cristo não repreende por isso, dizendo: não, eu que tenho que ir mesmo. Não, ele diz a verdade, era você que tinha que vir a mim. Mas ele diz: importa que se cumpra toda a justiça. Você percebe? Nenhuma lei pode ficar sem ser cumprida. Ele foi obediente. E quando ele encerra quando ele termina a sua obra, a oração dele em João 17, que é a oração que antecede a sua morte, que são as últimas palavras de Cristo, ele é uma oração que João registra. No verso 4 ele diz assim: Pai, fiz tudo o que me deste para fazer. Fiz tudo o que me destes para fazer. Toda a tua vontade foi feita, obedecida, cumprida. O primeiro Adão não fez, o segundo Adão fez. É nesse segundo Adão que repousa a nossa esperança e salvação. Ora, mas esse princípio, então, eu quero dividir da seguinte forma, não é? Primeiro, nós vamos hoje analisar e tentar ser mais rápido pela introdução que foi necessária ser feita. Nós vamos analisar que Deus, o propósito de Deus de estar com o seu povo é restaurado no pacto da graça, isto é, Deus vai estar com o seu povo, assim como ele estava no Éden com Adão e Eva, ele estará com o seu povo para sempre. Esse é um grande benefício que nós temos. Nós vamos falar, domingo pela manhã, sobre o outro benefício, talvez o maior deles, o perdão dos nossos pecados. Porque no pacto das obras não havia perdão de pecado, e no pacto da graça existe o perdão de pecado. Sem essa verdade não haveria esperança para nós. E à noite nós vamos trabalhar sobre a paz, o benefício da paz no pacto da graça. Então hoje, especificamente, eu quero convidá-los a abrir comigo as Escrituras Sagradas, no texto de Números, capítulo 6, por favor. Números, capítulo 6. Especificamente no final do verso 23 até o 27. Acompanhe comigo o texto, por favor.
fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhes-eis: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei, e eu os abençoarei. Interessante, eu quero que você, não desmarcando esse texto, mas venha comigo, por favor, para o capítulo 8 de Números, por favor, capítulo 8, versos 1 a 4. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e dize-lhe: quando colocares as lâmpadas, seja de tal maneira que venham as 7 a alumiar defronte do candelabro. E Arão fez assim, colocou as lâmpadas para que alumiassem defronte do candelabro, como o Senhor ordenara a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas flores, segundo o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele fez o candelabro. Exatamente assim ele fez o candelabro. É interessante notarmos, porque que relação tem esses dois textos, irmãos? Primeiramente, quando nós trazemos à nossa memória aquilo que aconteceu lá no Éden, e aí é importante trazer de volta essa história. A presença de Deus com o seu povo era uma realidade inequívoca, tanto é que usa-se um verbo muito claro: Deus andava no meio deles, a sua presença era real no meio deles. O pecado fez com que eles fossem, então, expulsos da presença de Deus. E o Senhor agora, por meio da obra da redenção, da promessa do Messias, do filho da mulher, que nascerá debaixo da lei, esse é aquele que vai aproximar e trazer e resgatar o povo, trazendo de volta para ele. Essa obra da redenção, ela é descrita por meio das imagens do tabernáculo, com uma certa clareza, podemos dizer assim. Se não, veja, o que acontece ali no capítulo 6 do livro de Números? Por favor, volte para o primeiro texto comigo. 6 de Números, os últimos versos, especialmente a bênção. Preste atenção em alguns detalhes aqui importantes. Se nós pegarmos, irmãos, o verso 24 e o 26, onde nós temos aí as bênçãos, a bênção araônica descrita, 24 a 26. Você vai contar o seguinte comigo, veja. 3 vezes a palavra Senhor aparece. No verso 24, o Senhor te abençoe. No verso 25, o Senhor faça resplandecer. E no verso 26, o Senhor sobre ti levante o rosto. Interessante que a bênção apostólica, ela é trinitária também. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A bênção araônica, ela é também trinitária. O nome do Senhor e o nome pactual do Senhor é citado 3 vezes no texto. Tanto no verso 24, como no verso 25, como no verso 26. Mas o mais interessante, irmãos, é o seguinte: tirando o nome do Senhor do texto, na língua hebraica, você tem 12 palavras. Você tem 12 palavras. Tirando o nome Senhor, a bênção contém 12 palavras. É interessante você pensar, porque a bênção do Senhor sobre o seu povo, sobre Israel. Israel é então descrito em 12 tribos. A própria estrutura do texto, na própria bênção de Arão, está estabelecido um conceito trinitário de uma bênção dada à tribo de Israel, às tribos de Israel. O Senhor vira o seu rosto para eles. É um nome interessante, porque essa é uma expressão interessante, que quando Deus vira o rosto deles, significa ira. Quando Ele vira o rosto para eles, significa misericórdia e salvação. É interessante você notar isso, porque no texto ele diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto
sobre ti. O Senhor sobre ti levante o rosto. Você vê, o rosto é virado para eles. E eles então são abençoados por Deus. Agora, por que nós estamos lendo isso no contexto de Números capítulo 8? Por que isso é lido no contexto de Números 8? Vamos lá para Números de novo, capítulo 8, por favor, irmãos. Verso 1 a 4, especificamente, não é? Você vai encontrar que uma ordem explícita para Arão, e esse é o trabalho dele: quando colocares as lâmpadas, veja que o rosto do Senhor seja colocado sobre vós. E então ele pega: quando colocares as lâmpadas, seja de tal maneira que venham as 7 a alumiar defronte do candelabro. O que é que ela vai fazer? Você vai colocá-la de tal maneira que o que está na frente dela vai ser iluminado, alumiado, como diz o texto. O que é exatamente que está diante deles? Um comentarista desse texto de Números, chamado Gordon Venehan, diz o seguinte: o texto ele é insistente em um ponto, a saber, qual era a tarefa de Arão? Dirigir as 7 lâmpadas para frente. Para frente. Por que essa ênfase é dada no texto? Por que isso é repetido no texto? Veja, é dada a ordem no verso 2, e no verso 3 ele diz: e Arão fez assim, colocou as lâmpadas para que alumiassem defronte do candelabro. Para onde essa lâmpada cairia? O que ela alumiaria? No texto de Levítico, por favor, Levítico capítulo 24, eu preciso que você, meio que no estudo bíblico, me ajude aí, abrindo as escrituras comigo. Levítico capítulo 24, versos 5 a 9, diz assim o texto sagrado: também tomarás da flor de farinha, e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas de um efa, e os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão, como porção memorial. É oferta queimada ao Senhor em cada sábado. Arão os porás em ordem perante o Senhor continuamente, da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. E serão de Arão e de seus filhos, os quais comerão no lugar santo, porque são coisa santíssima para eles. Ora, o que significa, o que está exatamente de frente a menorá ou as lâmpadas? O que está, o que é chamado de pão da proposição, ou os 12 pães representando as 12 tribos de Israel. Arão tinha de arranjar a lâmpada de tal maneira que essa lâmpada deveria alumiar o pão da proposição. No comentário do mesmo autor, ele diz: o arranjo ordenado por Deus visualiza a intenção de Deus de que o seu povo vivesse continuamente em sua presença e se alegrasse com a bênção mediada por meio dos seus sacerdotes. O povo ficasse na sua presença continuamente. Tanto a bênção em Números 6 como a bênção em Números 8 descreve Deus virando o rosto sobre eles. Veja, é interessante, ele se movimenta para o lugar certo, porque se ele olha para o outro lado é a ira,
Se ele não vira o rosto para eles, é a ira deles sobre eles. Então ele vira o rosto, a bênção é que o Senhor vire o rosto para vocês, que o Senhor olhe para vocês, que Ele ilumine vocês, e então vocês terão misericórdia, paz, graça, perdão. Ora, isso nos parece claro, irmãos. Resumindo isso, podemos dizer assim: a luz da menorá representa a luz da presença de Deus e sua glória bendita sobre o seu povo. Enquanto as 12 tribos de Israel eram representadas pelos pães, o papel de Arão no arranjo regular das lâmpadas era para mostrar que Deus estava iluminando o seu povo dia e noite. Uma bênção mediada pelo sacerdote, do seu sacerdote. O arranjo do lugar santo, do tabernáculo, era importante, porque ele mostra exatamente essa ideia, irmãos, da presença de Deus sobre a casa de Deus, sobre o povo de Deus. Nesse sentido, nós podemos ir adiante e pensar da seguinte forma: qual é o propósito de Deus para com o seu povo? Trazê-los de volta para a sua presença e abençoá-los continuamente. Aquilo que ele fez no Éden, ele fará na redenção, com glória superior à glória do Éden. Os nossos pais do passado diziam assim: a obra da criação é inferior à obra da redenção. 6 dias, Deus criou o mundo. Em 40, o tabernáculo, que representa a restauração de todo o universo. Ele criou o tabernáculo e imobiliou o tabernáculo. Ele criou o mundo e colocou a mobília sobre o mundo. Ele fez exatamente assim. Dessa maneira, nós podemos ainda ir um pouco mais adiante. Entenda isso, irmãos, que o objetivo da redenção, a nova criação, é fazer com que o povo de Deus, que foi espalhado e lançado para fora da presença dele, voltasse à presença dele e continuamente fosse abençoado por ele. Interessante quando você pega textos como os profetas entenderam isso com uma certa clareza, não é? Por exemplo, se você abrir sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, por favor, abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 4, verso 5. Isaías 4, 5. Criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça, uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão. Criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão. Perceba, veja que o Senhor fará sobre todas as suas assembleias, todas as suas reuniões, Ele estará presente de dia e de noite. Exatamente essa a imagem. Zacarias, por favor, volte comigo, profeta Zacarias. Veja se não é essa imagem que eles muito bem entenderam. Zacarias, no capítulo 2, verso 5, por favor. Zacarias 2, verso 5.
Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Você percebe a imagem sempre de algo que alumia, de fogo, a presença de Deus sobre o seu povo. Eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Isso nos parece tão claro, irmãos, que quando o livro de Apocalipse encerra a revelação bíblica, nos é dado essa imagem final da glória de Deus. É interessante porque lá no livro de Apocalipse, no capítulo 21, verso 10 a 11, por favor, venha comigo para esse texto, Apocalipse 21. Verso 10 a 11. Verso 10 a 11 diz assim um texto sagrado: E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Você percebe sempre a presença de Deus associada, não é? Veja a imagem: Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor, a sua glória, era semelhante a uma pedra preciosíssima que brilha sobre o seu povo. No verso 23 do mesmo capítulo, veja o texto comigo. No 23 diz assim: A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Você percebe, essa é a reunião final. O povo de Deus é trazido de volta para a presença de Deus, e a presença dele é descrita como a luz que ilumina sobre eles dia e noite, e eles nunca andam em trevas. Eles nunca andam em trevas. No mesmo Apocalipse, capítulo 22, por favor, 22, verso 5, veja o que diz o texto sagrado: Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia. Veja a imagem: o Antigo Testamento cessou, não há necessidade mais daquilo, nem da luz do sol, nem mesmo a criação, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Ele ordena a Arão: organiza as lâmpadas de tal maneira que elas iluminem as 12 tribos de Israel dia e noite. Eu quero o meu povo de volta à minha presença. Eu quero trazê-los de volta. E esse é o fim da história. A fórmula pactual, que, como a nossa igreja, o pastor disse, a igreja presbiteriana da aliança, não é? Então, colocamos isso na estrutura da nossa igreja. Eu serei Deus, e eu serei Deus de vocês, e vocês serão o meu povo. Essa é a fórmula do pacto. É o que Palmer Roberts vai chamar de a expressão conceito Emanuel, ou a ideia do Emanuel, o Deus presente, o Deus que está conosco dia e noite, nunca nos abandonará. Em Apocalipse, no capítulo 21, veja o verso 3, por favor. Essa fórmula organiza todo o nosso conceito nesse sentido. Veja, Apocalipse 21, verso 3, ele diz: Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo:
Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eis o tabernáculo de Deus conosco. O mais profundo objetivo do pacto, sabe qual é? É habitar com Deus na casa de Deus. Essa é a plenitude da vida. É lá que nós encontramos alegria sem fim e prazer eterno. Eu quero estar na tua casa todos os dias da minha vida. Esse é o fim do pacto. Essa é a grande promessa. Isso só para os que estão dentro, não os que olham por fora. Porque nitidamente, os que veem o tabernáculo, não há beleza nenhuma no tabernáculo, externamente nenhuma, porque são apenas peles. Foi como Isaías descreveu, olhamos para ele e não havia beleza alguma nele. Mas a obra dele, o que está dentro, se você adentrar pela porta, há ouro, pedras preciosas, beleza que homem nenhum pode ver com seus olhos. Beleza que homem nenhum pode ver com seus próprios olhos. O Salmo 23 encerra dizendo: e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. O Senhor é meu pastor. Ele me guia. Ele me recebe na sua casa, prepara uma mesa, me enche de alegria, unge minha cabeça com óleo. E diz, ele destaca dois para seguir caminho comigo: a bondade e a misericórdia me seguirão. Misericórdia que não havia no pacto das obras. A misericórdia me seguirá até que eu entre na casa do Senhor, onde eu habitarei por toda a eternidade. Aqueles que o Senhor traz para a sua casa, recebe essa divina hospitalidade. É por isso que uma das marcas do crente é ser hospitaleiro, porque nós somos recebidos na casa de Deus. Nós não somos hospitaleiros porque nós somos membros de algum partido político, porque isso é um trabalho social importante da igreja. A igreja, nós somos hospitaleiros porque nós refletimos a obra do Evangelho. Nós fomos recebidos na casa de Deus. Nós éramos inimigos dele, nós trabalhávamos contra ele, e hoje nós somos acolhidos na casa dele. Por ele, nós fomos bem recebidos. É nessa perspectiva que os salmistas vão falar dessa maneira, irmãos. No Salmo 36, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Salmo de número 36, por favor. Verso 8 e 9. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias
lhes dar de beber, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Sabe que a palavra delícias, ela literalmente é traduzida a palavra hebraica Éden. Na tua presença, na torrente dos teus Édens. Que a palavra Éden, ela é exatamente isso, delícias. Daí onde a Septuaginta vai traduzir por paraíso. É a ideia de onde se tem prazer, satisfação. É por isso que o Salmo 16 diz: Ele me fará saber o caminho da vida, porque existe plenitude de alegria na tua presença, e delícias sem fim diante de ti. Plenitude de alegria na tua presença. O que acontece quando a igreja se reúne como povo de Deus? Exatamente a descrição disso, irmãos. Nós adentramos, isso, não podemos chamar esse local de casa de Deus no sentido estrito do Antigo Testamento, porque não existe, porque senão a igreja presbiteriana de Sião não seria a casa de Deus, seria só aqui. Você entende? Não existe um lugar nesses termos que nós chamamos, mas há um lugar sim, há um aspecto claro, onde o povo de Deus se reúne de acordo com um padrão estabelecido pelo próprio Deus. Essa assembleia, essa santa assembleia, que poderia ser debaixo de uma árvore, que poderia ser debaixo de um viaduto, que poderia ser nesse local confortável, não tem problema nenhum. Mas quando nós nos congregamos, nós estamos dizendo: é na tua presença que nós encontramos alegria e plenitude de alegria. Porque o Senhor virou o seu rosto para nós e teve misericórdia de nós. É o que a Escritura diz. Salmo 26:8 diz: Ah, Senhor, eu amo a habitação da tua casa, o lugar onde a tua glória habita. Veja que os salmistas, eles caminham para dizer: eu quero estar na tua presença. Senhor, na tua presença há delícias sem fim. O Salmo 20, na mesma sequência do texto, Salmo 27, ele diz, no verso 4, uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, e eu então contemplarei a beleza do Senhor. Para contemplar o seu templo. Por que essa linguagem? A lâmpada, dia e noite, iluminava as tribos de Israel. É na tua presença que o Senhor mostra misericórdia, compaixão e paz. Isso nos ajuda a olhar para a vida, irmãos, de uma forma interessante, porque é óbvio que no mesmo salmo que descreve essa gloriosa verdade, diz também: quem habitará, quem subirá ao monte do Senhor? Quem poderá fazer isso, irmãos? Quem pode
de alguma maneira, adentrar a presença de Deus. Nós podemos ter certeza disso, que quando Cristo veio ao mundo, pensando na ótica da antiga aliança, olhando para o futuro, podemos dizer que quando Cristo viesse ao mundo, um novo e vivo caminho seria aberto para a casa de Deus. Lembre-se disso. Quando Deus expulsa Adão e Eva da presença dele, ele coloca um anjo com uma espada, impedindo o caminho de volta. Vocês não podem voltar por esse caminho. Vocês não podem mais voltar pelo pacto das obras. Vocês não podem mais adentrar, porque agora vocês estão mortos nos seus delitos e pecados. Um novo e vivo caminho, para que vocês voltem à minha presença. Para habitar comigo. Esse foi o objetivo, porque ele se tornou homem por causa do seu sofrimento, sua ressurreição e a sua ascensão. Isso é claro, é essa a razão pela qual o Senhor veio ao mundo, para nos levar de volta. Ora, eu posso dizer isso aos irmãos, por causa da obra do Evangelho de Cristo Jesus, o sacerdote, é somente por causa dele o caminho que ele mesmo abriu, porque ele é o mesmo caminho, porque ele é o pastor, porque ele é o sacerdote, porque ele é o profeta, porque ele é o rei, e ele então nos conduz. Ele tem poder para destruir os inimigos, ele tem poder para interceder por nós, e tem poder para nos ensinar poderosamente a sua palavra, e tem poder para nos trazer de volta à presença de Deus, onde nós encontramos plena alegria. Interessante, Jonathan Edwards comentando sobre a doutrina da oração. Ele não tem uma obra explícita sobre isso, mas num dos seus livros ele fala, e me chama a atenção um fato interessante. Ele diz assim: percebe que a oração ela é trazer o homem de volta para o lugar que ele nunca deveria ter saído, a presença de Deus. E tanto é que você pega, por exemplo, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo, principalmente o Catecismo Maior, quando ele vai conceituar a oração. O que é oração? Então, em linhas gerais, oração seria assim, significa oferecer os nossos pedidos a Deus, em nome de Cristo, com o auxílio do Espírito Santo, com confissão de pecados e ações de graças. Agora preste atenção. Jonathan Edwards diz assim: nós oramos a Deus, se não for em Cristo, a nossa oração não é recebida. E se não for com o auxílio do Espírito Santo, porque não sabemos orar como convém. Veja, nós não sabemos o que falar, como falar, nós não sabemos o que precisamos, porque achamos que precisamos de alguma coisa enquanto precisamos de outra. Nós não sabemos orar como convém. Então a Trindade vem e me arrasta de volta para a presença dEle. E no final de tudo ele diz, no final da oração, enquanto eu olho para as minhas necessidades, eu me deparo com o fim de tudo. Está de volta à presença de Deus. O que Ele quer é que eu volte para Ele e eu busque a Ele. Esse é o fim de tudo. É o fim do sofrimento. Quando estamos sofrendo e passando por grandes tribulações, nós pensamos muitas vezes em desistir até. De repente, nós começamos a ver, nunca orei tanto,
Nunca li a Bíblia tanto, nunca me ajoelhei tanto. O propósito foi cumprido. Deus queria te trazer de volta à presença dEle. Porque só na presença dEle nós teremos delícias sem fim e prazer eterno. Nada que nós possuamos, nada que nós temos nessa vida, nada que nos foi dado por Deus nessa vida, tem a intenção de nos conceder alegria eterna. Casa, família, trabalho, recursos, nada disso. Thomas Boston comenta no seu comentário do Breve Catecismo, dizendo assim: quando Deus nos tira alguma coisa nessa vida que nós tanto amamos, é para que nós entendamos uma coisa: o que é uma vela apagada no centro da sala, quando a glória do Senhor já raiou na minha janela. O que é uma vela apagada, se a luz da presença de Deus já penetrou a janela da minha casa? É só na presença dEle que nós temos delícias sem fim, prazer eterno e satisfação. Que benefício o pacto da graça nos trouxe? O Senhor vai nos trazer de volta de todos os cantos dessa terra para estar com Ele por todos os séculos e séculos e séculos, sem fim. E lá onde nós estaremos não haverá sol, porque Deus e o Cordeiro estão no meio da cidade. E Ele estará olhando para nós. E todas as alegrias e os prazeres eternos serão percebidos na nossa alma. Não existe outra finalidade a não ser essa, irmãos. Vocês não tenham dúvida disso. Para que você não tenha dúvida do que eu estou falando, quando Moisés canta o cântico no Êxodo capítulo 15, quando ele canta exatamente Êxodo 15, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Quando Deus tira o povo do cativeiro para levá-los para a terra prometida, que é o lugar onde Ele estará com o seu povo por toda a eternidade, que é a imagem do Antigo Testamento representando o paraíso. Lá em Êxodo, no capítulo 15, eu queria que você acompanhasse a leitura comigo, por favor. Verso 11. Ó Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Quem é como Tu glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Verso 13 agora. Com a Tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a Tua força o levaste à habitação da Tua santidade. Perceba, irmãos, com a Tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a Tua força o levaste à habitação da Tua santidade. Verso 17 agora. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da Tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a Tua habitação,
no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Veja, é para lá que o Senhor está tirando Israel, e exatamente para lá que Ele nos tirou das trevas e nos arrancou do pecado e da morte. Ele nos conduzirá para o monte da sua presença. Quem habitará com o Senhor? Ora, irmãos, isso nos ajuda de modo muito claro olhar para a nossa própria vida e desejar o que é melhor. O que você mais deseja na sua vida? O que é que eu mais desejo na minha vida? Uma casa, um carro, casar, ter filhos. O que é que eu mais desejo na minha vida? Meu desejo deve ser habitar com o Senhor por toda a eternidade. Salmo de número 84, eu quero encerrar além desse salmo com vocês, por favor. Eu encerro lendo esse salmo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Veja, minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. A bênção do Senhor está sobre o seu povo, dia e noite. Enquanto não entramos na terra prometida, você sabe qual é a maior manifestação de que esse é o desejo do nosso coração? O desejo de adorar a Deus junto com o seu povo em assembleia. Não há razão para não estarmos no santo dia do Senhor, junto com o povo do Senhor, dizendo: o meu anseio, Senhor, é a tua casa. Quando deixamos de vir à casa do Senhor para cuidar dos nossos próprios interesses, nós estamos dizendo: a tua casa não é o meu maior interesse. O meu prazer é estar com o meu Deus, junto com os meus irmãos, cantando louvores ao meu Deus, ao nosso Deus. Nós provamos um pouquinho da eternidade. O povo a quem Deus virou o rosto e abençoou, e teve misericórdia e deu a paz. Esse é o povo de Deus, que ama a casa de Deus. Vamos orar, irmãos. Não existe prazer maior, Senhor, do que a tua presença. Não existe alegria nesse mundo maior do que estar junto com os nossos irmãos na tua presença. Enche o nosso coração dessa verdade a cada dia,
porque Tu viraste o rosto para nós e nos abençoaste, Senhor, em Cristo Jesus. E nós queremos Te exaltar com toda a nossa vida, com o que temos e com o que somos. Abençoa a Igreja Presbiteriana de Aracaju, o Teu povo aqui. Que o desejo do nosso coração seja estar com o Senhor todos os dias da nossa vida. No nome de Jesus oramos. Amém, Senhor Deus.